Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 1. Todos quantos têm a sua Bíblia, vamos abri-las. Glória a Deus. Coisa boa é louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, por esses dias, ouve-se muito falar em Semana Santa, em Páscoa, em morte de Cristo, como que fosse uma semana diferente das outras, como se uma semana fosse santa e as outras não fossem. E falam muito de Jesus crucificado. E as pessoas ficam muito consternadas, talvez ficam, quem sabe, mais ali com mais fé, de alguma maneira, de algum modo. E aí se vê muitos filmes na televisão sobre Cristo, e se fala muito da morte de Cristo, se fala muito sobre Cristo, e fala de um Cristo crucificado. A gente vê muito por esses dias. Mas a grande pergunta é: quem é aquele que está lá crucificado? Como o vemos? Qual a revelação dele para conosco? E o apóstolo João, ele vem trazendo a revelação de quem é aquele que estava ali na cruz do Calvário. Aquele que foi morto e que as pessoas às vezes choram de ver. Alguns ficam até com dó dele. Mas, amados, ali na cruz do Calvário está o Verbo de Deus, está o próprio Deus encarnado. Ali está o Senhor da glória sendo crucificado. Não é um homem qualquer, mas o Emanuel, o Deus conosco, estava ali naquela cruz do Calvário. E o apóstolo João vem trazendo esta revelação, e já de início ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas pastor, que princípio é este que João está falando aqui? Ele fala que no princípio. Para nós entendermos isto, amados, precisamos nos recorrer a Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amados, quando nós entendemos então esta palavra no princípio, nós vamos ver que um dia Deus, esse Criador que criou todas as coisas que existem, tudo que existe foi criado por Deus, amém? Deus fez os céus, fez os anjos, fez os principados, fez todas as coisas, fez a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se Deus criou tudo, então isso quer dizer que um dia as coisas não existiram. A criação não existiu. Houve um dia que era somente o princípio. E Deus estava lá, no princípio. Mas não somente, quando falamos Deus, no princípio era o Verbo. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, fora criado no início. Não, está dizendo que ele já existia no início. Houve um dia que Deus foi só.
Houve um dia que não existia nada criado, só existia Deus. Deus não tem início de dias. Ninguém criou Deus. E este verbo aqui falado por João, já existia no princípio. E quando nós olhamos ali em Hebreus capítulo 7, verso 3, o apóstolo Paulo nos ensina que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não tinha princípio de dias. Jesus Cristo, como o princípio, ele nunca foi criado, ele não tem pai, ele não tem mãe. Quando nós vamos ali em Isaías 43:10, é dito que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Só há um Deus eterno. E nós adoramos o seu nome. E reconhecemos que ele é eterno. E João está dizendo que no princípio era o verbo. O verbo aqui está referindo a Jesus Cristo. No princípio, ele tem a eternidade. Ele nunca foi criado. Ele é Deus criador de todas as coisas. É dito aqui, no verso 3, que todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. Ele estava lá no princípio. Ele já era. Ele é o próprio Deus. Ele já existia. Você crê na eternidade do Senhor Jesus Cristo? Sem princípio de dias, que ele é eterno no passado, ele é eterno no futuro, ele sempre foi eterno? Glória a Deus. Nós adoramos o Deus eterno. Nós adoramos o verbo, que já era no princípio. Quando nós olhamos em Isaías, no capítulo 9, verso 6, nós vemos ali, quando Deus revela através do seu profeta Isaías a respeito de Jesus Cristo. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Diga assim: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você vê neste menino que não foi nos dado, que nos nasceu, aquele menino que nasceu na manjedoura, aquele menino que nasceu lá em Belém, no subúrbio, aquele menino filho de carpinteiros, você vê nele um Deus forte? Você crê nisto? Você consegue enxergar nisso? Você vê a maravilha nele? Todo o conselho de Deus você vê nele? Você vê nele o Pai da eternidade? O que é Pai da eternidade, pastor? Irmãos, significa que ele é eterno. Então, somente isto. Ali, no princípio, era o verbo. O verbo sempre existiu. Este princípio aqui é o mesmo princípio de Gênesis. No princípio. Quando não existia nada, ele já existia. E este verbo, ele estava com Deus, mas não somente estava com Deus, mas também ele era Deus. Ele é Deus porque ele é eterno. Este verbo sendo Deus, cuidado, irmãos, quando nós olharmos para Jesus na cruz, não ficar somente com o dozinho dele, porque ali está Deus. Como diz Atos 20:28, o sangue de Deus lá na cruz. Ali é um propósito maior. A Bíblia diz que o Cordeiro foi crucificado desde a fundação do mundo. Havia um propósito de Deus, Isaías 53:10, como leu aqui o pastor Josué muito bem ontem. Agradou Deus moê-lo. Havia um plano. Ali Jesus Cristo não estava sendo derrotado. Deus não se derrota, Deus. Ali Jesus Cristo estava triunfando sobre a morte, sobre Satanás. Ali ele despojou o diabo. Então, ele é Deus. Quando nós vamos lá em Colossenses 2:9, é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali Cristo, homem, andando, Emmanuel, Deus conosco, nele, aquele templo, aquele tabernáculo, agora habita nele. Não é um pouco da divindade, como alguns querem. Não, ele é Deus forte. Ele é o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. E ali habita toda a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está tudo ali, ó. Estava dentro de Jesus, está nele. Agora, nós vemos em Hebreus 1:3, que ele é o resplendor de Deus, ele é a expressão exata, nem mais um pouquinho, nem a mais ou menos, mas ele é a expressão exata do seu ser. Amém?
Quando olhamos para Jesus Cristo, estamos olhando para a divindade. Quando olhamos para Jesus Cristo, estamos vendo certamente definido toda a expressão exata de Deus. E nós o adoramos como Deus. Nós podemos enxergá-lo como Deus. Nós não enxergamos como um líder revolucionário, como um ideológico, mas vemos ali, na cruz, sendo Deus crucificado, dentro do seu propósito. E Ele é mais do que vencedor. E nós que estamos nele também somos mais do que vencedores. Amados, agora, quando Jesus Cristo está ali no meio dos discípulos, Filipe ficou olhando ali para Jesus e ficou assim, mas será que pode? Será que é isso mesmo? Irmãos, há muita gente que fica assim meio duvidoso, né? Fica assim meio achando aquilo demais. Será que ele é Deus mesmo, encarnado? É Deus, é ali, em carne. Então, Jesus falava muito no Pai, e Filipe estava meio confuso com aquele negócio. Então, Jesus, vou fazer o seguinte, mostra esse Pai. Pronto, tudo resolvido. Mostra esse Pai e nos basta. Pronto, faz isso. Aí Jesus falou assim, Filipe, eu já estou há tanto tempo convosco, e tu ainda pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você consegue enxergar Deus em Jesus Cristo, encarnado? Glória a Deus. Então nós o adoramos, nós nos dobramos diante dele como Deus encarnado, Deus no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas João continua a dizer, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amados, Jesus Cristo é colocado aqui como Criador. E somente Deus é quem cria as coisas. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Colossenses capítulo 1. Não desmarque João. E o versos 16 e 17. Abra sua Bíblia. Colossenses 1, 16 e 17. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Glória a Deus. Até as coisas que a gente não vê, irmãos, as coisas espirituais, Ele. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é o dono? Quem fez? Quem é o Senhor? Tudo é para ele. Então, eu sou para ele. E você também é para o Senhor Jesus. Amém? Você pode declarar isso? Então diga, eu sou para o Senhor Jesus. E diz mais, Ele é antes de todas as coisas. Olha aqui, ó, ao princípio. Não existia nada, nada existia. Ele era. Ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Irmão, ele não é somente o Criador, mas as coisas se mantêm e subsistem por Ele. Ele não criou e largou. Não. A vida está nele. Todas as coisas se mantêm, todo este cosmos, todo este mundo, todos os céus, todos os anjos, todos os principados, todos os tronos, todos os vegetais, animais, o homem, todo átomo, todo elétron, todo próton, todo nêutron, tudo que existe, energia, tudo água, terra, tudo que existe, subsiste, tem vida, existe e subsiste por causa dele. Nele está a vida. Nada subsiste sem ele. E nós não podemos fazer nada sem ele. Diga comigo, eu não posso
fazer nada sem Jesus. Irmão, você disse nada. Nada, absolutamente nada, nada. Irmão, se respiramos esse ar, Ele nos dá. Se andamos, Ele nos dá saúde. Se estudamos, Ele nos dá inteligência. Se trabalhamos, Ele nos dá condição para isso. Não há glória em nós, mas toda honra e toda glória seja dado a esse verbo de Deus, que estava com Deus, e era Deus, e é o Criador de todas as coisas. A vida está nele, e todas as coisas subsistem nele. Tudo que eu faço, Jesus, 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 a vida, tudo Jesus. Como eu vou ter perdão de pecados? Como eu vou ter vida? Como eu vou ter vida eterna? Como eu vou ter vida abundante? Como eu posso pensar em eternidade? Como eu posso pensar em qualquer coisa sem Jesus? Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tirou Jesus, acabou. Tem vida em nada. Acaba tudo, some tudo, vira vão, vira menos que nada. Para subsistir, para existir, isso continuar existindo, para subsistir nele. Jesus. Como é bom amar Jesus. Como é bom reconhecer Ele como Deus, Senhor da nossa vida. Como é bom declarar: Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu creio em Ti, me encurvo a Ti, porque todas as coisas existem, estão relacionadas, agarradas e subsistem somente em Ti. E reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada. Nem a santificação, nada. Eu tenho que andar nele, eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que andar no Espírito Santo, eu tenho que estar voltado para Ele, e Ele me guia, e Ele me conduz, porque nele está a vida. Agora, amados, quando nós então olhamos esta palavra de João, a identificação de João trazendo Jesus Cristo como princípio, como eterno, como Deus, como Criador, como aquele que subsiste todas as coisas, como a vida, como luz para os homens. É dito o seguinte no verso 4, voltando para João capítulo 1, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Deus é luz, e o verbo, Jesus Cristo, também é luz porque Ele é Deus. E sendo Ele luz, Ele dissipa as trevas que nos mostram o pecado. O pastor Josué trouxe aqui uma condição horrível, né? Trouxe dados, trouxe estatísticas, e basta ligar um jornal, basta conversar com as pessoas, que a gente ouve tanta má notícia, irmão, tantas trevas, tantas coisas. Mas, irmãos, se a gente não tiver esperança em Jesus Cristo, nós seríamos os mais infelizes de todos, os mais miseráveis de todos os homens. Se nós formos pensar só nesta vida, só nessa terra, em que jaz o maligno. O que é jaz o maligno? Você já viu quando tem lá uma sepultura, aqui jaz fulano de tal? As trevas, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. É por isso que o mundo está assim, irmãos. Por causa desse príncipe deste século, de destruição. Mas raiou a luz que é Jesus, para dissipar, acabar com as trevas. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é luz. Não tem trevas que resistam a Ele. Pastor, porque você não conhece a minha vida, que eu já fiz nesse mundo. Irmão, a luz de Cristo é mais forte que as trevas, ou não? Pastor, mas meu passado não importa. Olha para a luz. Olha para a vida. Olha para o verbo da vida. Olha para esse Deus encarnado, crucificado na cruz, substituindo você porque você estava nas trevas. Olha para Ele, como aquele povo lá no deserto olhou para a serpente do deserto e teve vida, foram curados. O veneno da serpente abrasadora ali que picava o povo no deserto não teve poder, porque olharam para aquela serpente que foi levantada no deserto, que mostrava para Cristo. Mas por que Cristo mostrado como uma serpente? Porque nele estava todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa miséria, a nossa dor, a nossa morte. Ele tomou tudo sobre si. Por isso que ele é apresentado
lá em Números, como a serpente que surgiu, foi levantada, ele foi levantado na cruz, nele nenhuma beleza víamos para que pudesse desejar, ele absorveu, ele é a luz dos homens. Você consegue ver a salvação em Cristo Jesus? Você consegue ver a libertação, a luz para os homens? E ele nos pega, quebra, dissipa as trevas, dissipa o pecado, e ele agora fala assim: agora você também é luz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Só Jesus pode fazer isto. Só Ele tem vida para fazer isso. Só Ele tem luz para fazer isto. Agora, amados, João identifica este verbo, que até então era palavra, era verbo, mas agora não é só palavra, não é verbo, mas agora também ele se manifesta em nosso meio. Ele identifica e ele diz que este verbo se fez carne e habitou entre nós. A manifestação do verbo de Deus, a manifestação de Deus. Quer ver Deus? Quer ver o Pai? Quer ver a divindade? Olha para Jesus. Ele vê este mundo. E agora João continua a dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o verbo veio ao mundo, o verbo se encarnou, ele tabernaculou entre nós, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Dá para acreditar? Você consegue conceber isto, acreditar nisto? O mundo não conheceu o Criador deste mundo? De quem é este mundo? De quem são os céus? De quem nós somos? De quem é tudo que existe? E ele vem aqui, humildemente, tendo a forma de Deus, não usurpou sua igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, sendo o mais humilde dos homens. Ele vem aqui e o mundo não o conheceu. Pode ficar aí horrorizado. Horrorizai-vos, ó céus. Ficar estupefatos, porque isso aconteceu. O mundo não o conheceu. Mas aí ele veio dentro de um povo separado para Deus. Um povo que tinha uma aliança com Deus. Ele nasce ali no meio dos seus, da sua parentela, da sua carne. E sabe o que acontece? Olha o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus... Dá para acreditar? É de cair o queixo. O mundo não reconheceu, antes o crucificou. Os seus também não reconheceu, antes o crucificou. Amados, Jesus Cristo, nem os seus irmãos creram nele. Não é esse aí o filho de José, de Maria... Veio lá de Nazaré, carpinteiro. Qual a escola que ele cursou? Qual o diploma que ele tem? O Messias não pode ser. O Messias viria glorioso, sentado num trono, como rei, destruindo todo mundo, tirando Israel do opróbrio, da servidão de Roma, tirar César do poder e assumir logo. Não pode ser o Messias. Não o conheceram. E agora, amados, diante dessa situação, lá estava Jesus, o verbo da vida, a condição humana, sendo rejeitado pelo mundo e sendo rejeitado por Israel. Não conheceram. E certa feita, Jesus Cristo, mesmo lá em Israel, tendo realizado muitos milagres. Pensa, irmãos, os irmãos conhecem a história aí, lê os evangelhos. Cristo ressuscitou mortos, amém? Fez paralíticos andar. Cristo fez todo tipo de sinais, maravilhas e prodígios. Mesmo assim, não reconheceram. Mas uma multidão foi atrás dele. Uma multidão foi alegre atrás dele. Possivelmente por causa dos milagres, mas não viam um sinal. Pastor, qual a diferença de milagre e sinal? Milagre é ver o espetáculo. Paralítico anda, oh, coisa maravilhosa, estamos ficando muito alegre. Mas o sinal é ver quem foi aquele que realizou aquele milagre. Quem é que estava ali realizando aqueles milagres? E agora é dito, irmãos, que a multidão não foi atrás dele. Vamos atrás, esse homem é poderoso. Mas quando chegou lá, a multidão sentiu fome.
Jesus multiplicou ali 5 pães e os peixinhos, todos se alimentaram, sobrou 12 cestos. E Jesus de olho neles, porque Jesus conhece nosso coração. Como nós estamos olhando para Ele, como nós o vemos e como nós o servimos, qual é o nosso interesse com Jesus, qual é o nosso reconhecimento para com Ele, tudo Jesus sabe, ninguém engana Jesus. Jesus conhece nosso íntimo, conhece nosso ser, nosso pensamento, nosso andar, nosso deitar, nosso levantar. Não tem como fugir dos olhos dele, não tem como fugir da presença dele. Jesus sabe tudo da gente por fora e por dentro, todas as nossas intenções. Alguém pode esconder do pastor, dos irmãos, da esposa, do marido, alguma coisa assim. Ninguém se esconde de Jesus. Jesus conhecendo o coração deles, Jesus então vai para outro lado, Betsaida. Chega lá, aquele pessoal achou ele, não sei como. E já tinha outros barcos vindo. E a notícia corria, e multidão, todo mundo atrás de Jesus. Por quê? Tanta gente atrás de Jesus. Porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador, porque Ele é vida, porque Ele perdoa pecados, porque Ele é a luz dos homens. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou assim: vocês estão atrás do pão que perece. Vocês não estão atrás de mim. Vocês deviam trabalhar pelo pão da vida eterna. Agora, aquela multidão não gosta desse discurso. Na verdade, eles não queriam Jesus. Eles queriam Jesus, o que Jesus poderia lhes oferecer. Amados, eu quero dizer que hoje não está muito diferente, não. Se nós marcássemos aqui uma conferência e dizendo assim: explosão de milagres, pare de sofrer, certamente nós não poderíamos fazer aqui. Nós haveríamos de ir para lá. O estádio está em construção, né? Faz um outro aí, estádio qualquer. Ia lotar. Ia lotar. E o povo vem. Porque eles não querem um Deus Senhor de todas as coisas, que é vida, que é paz, que é vida abundante, que é vida eterna. Eles querem um Deus imediatista, terreno, prático, pragmático. Porque assim a igreja está ensinando. Porque assim se anuncia nos programas de rádio e televisão. Porque esses são os sermões que nós ouvimos hoje. A gente liga a televisão, liga um rádio, pega uma literatura para ter uma palavra de fé, de ânimo, de vida, de adoração ao Deus eterno, ao verbo da vida, a Jesus Cristo nosso Senhor, ao Criador, aquele que fez todas as coisas. Onde está ali a fonte de vida e vida eterna, e de paz, e de tudo que há de bom? As pessoas vêm falar de carro, casa e televisão, e empresa, e para de sofrer, e isso aqui. Transforma esse Senhor da glória num garçom. Uma vez eu ouvi um corinho, né, chama de corinho, que dizia que eis o varão de branco, e já vem com a bandeja na mão. Ó, não parece um garçom? Irmãos, cadê o Senhor da glória? Cadê o verbo da vida? Cadê o Deus eterno? Onde está? Talvez esteja às portas das igrejas batendo. Eis que estou à porta, aquela mensagem ali é para a igreja de Laodiceia. Ali está falando para os filhos, para a igreja, para os servos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que é a porta, eu entrarei, cearei com ele comigo. Vamos sair com Jesus, irmãos? Vamos ter comunhão com o verbo da vida, vamos desfrutar das suas maravilhas espirituais, da fé, tocar nessa experiência da fé e crescer na sua presença. Deus quer ter essa comunhão conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Não podemos deixar Cristo fora das nossas pregações. Não podemos deixar Cristo fora das nossas vidas. Não podemos deixar Cristo deixar de ganhar o nosso coração e transformar. As pessoas estão fazendo campanha para ganhar bens na terra e a vida está sendo destruída. Os lares estão sendo destruídos, a fé está sendo destruída e não está tendo transformação nenhuma de vida. Pelo contrário, há muito crente frustrado atrás de bênçãos terrenas, atrás de campanha. Há muito crente triste, há muito crente estressado, há muito crente deprimido, há muito crente que depende de psiquiatra, de psicólogo, há muito crente que depende de tarja preta, precisa para dormir sequer. Precisamos da paz. Quando ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Precisamos da vida em Cristo, Ele é a vida e fora dele não há salvação. Precisamos ver
E aqui o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui a este mundo em carne, cheio de graça e de verdade, cheio de paz, cheio de vida. E vimos a sua glória. Você consegue ver a glória? Glória não são somente os milagres, mas é o Deus, Ele já é a glória, Ele próprio é a glória. Ele mandou 70 discípulos fazer a obra dele, eles foram, e ali aconteceu milagres, podemos chamar de sinais, e os demônios foram expulsos, eles voltam alegres. Jesus, até os demônios não sujeitam, só não sabe o que aconteceu. Que maravilha! Jesus, conhecendo o coração deles, a intenção do coração deles, falou assim: não vos alegreis por isto, mas antes alegrai-vos porque tendes o vosso nome arrolado nos céus. Você consegue se alegrar em Cristo? Porque você tem o seu nome arrolado nos céus? Você consegue abrir o seu coração, crer nele e adorá-lo assim, desta forma? E servi-lo e viver nele assim, desta forma? Amados, o mundo não creu, os seus não creram, preferiram soltar o malfeitor, Barrabás. Crucifica. Jesus foi menos do que um ladrão para eles. E agora chega ali Pilatos e fala: você não sabe que eu tenho poder? Coitado, verme, mortal, poder para te soltar, para te prender, para te crucificar. Está nas minhas mãos, você está nas minhas mãos. Olha com quem ele estava falando. Que ignorância. Jesus, quando foi lá em Anás, quietinho como ovelha muda, humilde, não respondeu, o sumo sacerdote. Aí veio um jovenzinho lá, todo espavitoso, e pá! Jesus falou assim: olha, mas se eu respondi mal, você me bateria, mas se eu falei bem, por que me bates? Ele bateu no Verbo da vida. Ele bateu no Senhor, Criador dos céus e da terra. E tem muita gente que o despreza por tantos motivos, porque não resolveu o seu problema particular, egoísta. Porque ele não fez o que você quis, você não é dono dele, você não é Senhor, Ele é o Senhor. Ah, porque eu não agradei do pastor, dos irmãos, está querendo o quê? Que todo mundo aqui venha dobrar os seus pés? Aqui são pessoas igual você, cheio de problemas e de defeitos, carecendo todos nós da graça do Senhor, desse Jesus Cristo que é exemplo em tudo, que nunca errou em nada. Olha para Ele, não tira os olhos dele, firma com o Senhor Jesus, tenha fé nele, não olha para mim, não olha para os irmãos. Vamos nos unir e vamos servir ao Senhor Jesus. Mas eles não reconheceram. Pode ficar horrorizado, mas não reconheceram. Nem os seus irmãos carnais, nem a sua pátria, não teve honra na sua pátria. Mas muitos o reconheceram. Glórias a Deus por isso. Você reconheceu a Jesus, você reconhece a Ele, você declara isso, que Ele é o Senhor, você confessa como o Senhor da sua vida. Aleluia, você crê com o coração, isso sai nos seus lábios de forma espontânea e amorosa, que Ele é o seu Senhor, não é só o Senhor do mundo, mas é o seu Senhor particular, o teu Salvador. E quando Deus já revelava para Maria, através do anjo, dizendo quem é que estava no ventre dela, o Salvador, então ela se encheu de alegria, e ela fez o seu cântico, uma oração, um cântico, e ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, aquele que viria dentro dela, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria agora declarava que aquele que viria ao mundo, o Salvador, era o Salvador dela também, é o Senhor dela também, é o Deus dela também, porque antes dela, Ele já era o princípio, Ele já existia. Ele é o Senhor, Ele é o Pai de Maria, Ele é o Pai de todos nós. E nós o adoramos como Deus que Ele é. Na sua obra, Ele é Filho. Ele se fez menor do que Deus, menor do que os anjos, veio como o mais humilde dos homens. Esta é uma obra econômica de Deus. Mas quando nós olhamos ali,
Quando também nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava sobre ele, chamado Simeão. E Simeão aguardava o cumprimento das profecias. O pastor Josué pregou aqui ontem. Jesus, o fiel cumprimento das profecias. Ele aguardava. Ele fora revelado pelo Espírito de Deus. Ele estava velhinho. Você não vai morrer sem ver Jesus. O cumprimento, o Messias, o prometido. O Deus encarnado, Emanuel, o Deus conosco. Aquele maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe. Você não vai morrer sem vê-lo. E ele andava. E aí de repente ele é movido pelo Espírito. Corre para o templo. O quê? Corre para o templo. Ele é movido pelo Espírito ali, corre para o templo. Já está Maria e José, cumprindo a lei, apresentando Jesus ao 8º dia para ser circuncidado. Ele olha para o menino. Ele pega no menino e falou: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Você já viu a salvação? Como você vê Jesus? Glória a Deus, aleluias. Muitos reconheceram, e disse João: e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, nós enxergamos isto nele. E muitos o viram e adoraram. Magos foram guiados por uma estrela. Herodes não reconheceu, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, para não ter concorrência no trono com ele. Mas agora, os magos são guiados por uma estrela, os pastores são envolvidos ali com um anjo em luz, para ir adorar o menino numa manjedoura. Vinde, o adoremos. Vamos adorar Jesus, irmãos. Vamos nos prostrar a Ele, vamos largar o nosso orgulho de lado, nossos pensamentos, o nosso achismo, as nossas ideologias, as nossas filosofias, as nossas coisinhas, que às vezes nós somos muito mimados, cheio de coisinhas. Vamos largar tudo, vamos deixar o campo, vamos deixar lá o trabalho, como os magos fizeram, como os pastores fizeram, e vamos largar e vamos adorar Jesus. Vamos ver a glória dele. Mas ele foi reconhecido por muitos. E quando Jesus então, ele ressuscitara, Tomé diz: eu não creio. Creio jamais. Se eu não tocar ali nele, enfiar o dedo lá no buraco das pregas assim, ó, eu não acredito. Aí quando ele aparece, fala: vem, Tomé, põe aqui o dedo. Você disse que queria pôr o dedo para crer? Ele não pôs os dedos, ele já creu. Ele dobrou e disse: Senhor meu e Deus meu, em quem eu confio. Então, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram em mim. Irmão, nós não vimos, mas tocamos em Jesus no Espírito e na fé. Nós não vemos com estes olhos, mas nós podemos vê-lo pelos olhos da fé. E muitos o viram sua glória, tocaram nele, alimentaram com ele, viveram com ele, colocaram o rosto no peito dele, estavam com ele, viram os milagres, trocaram no verbo da vida e testemunharam dele. E ele: nós não estamos só, ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus Cristo está conosco? E se onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei entre eles. Jesus Cristo está conosco e podemos vê-lo pelos olhos da fé e podemos adorá-lo. E Jesus Cristo orou pelos seus discípulos em João 17. Ele orou por eles, disse que guardou, exceto o filho da perdição. E ele orou agora por aqueles que haviam de crime. Jesus orou por você, que haveria de crer nele. Irmão, deixa esse crer desabrochar, deixa esse crer crescer, põe esse crer para fora. Sirva ao Senhor, tire os obstáculos, tira a capa, tira as ataduras, tira tudo. E vamos servir ao Senhor da glória, ao Verbo da vida, ao Senhor Criador, ao Deus encarnado.
O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e está entre nós. Você crê nisto? Vamos servi-lo, vamos adorá-lo, vamos vê-lo. E aqueles sinais que eles fizeram era para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus, Ele é a vida, Ele é a luz dos homens. E para que nós pudéssemos crer nele. João 5,24 nos fala que quando nós cremos, nós temos a vida eterna. Mas, amados, permitam-me contar-lhes uma ilustração. Houve um rapaz que ele queria ir para a Inglaterra, só que ele tinha medo de avião. Tem pessoas que... Sabia que tem pessoas que têm medo de avião? Pois é, tem gente assim. E aí, esse era um jovem. Ele tinha medo de andar de avião. Então, o que ele fez? Comprou uma passagem de navio. Para ir. Só que navio é demorado. Ele comprou a passagem. Ele era pobre, ele não tinha dinheiro. O dia ele foi a conta de comprar a passagem. Ele comprou a passagem, entrou no navio, ele pensou: meu dinheiro é a conta da passagem, não sobrou dinheiro nenhum. O que eu vou comer durante esses dias? Porque o navio leva dias no mar. Não sei quantos dias, mas leva dias para chegar lá na Inglaterra. Então, sendo ele um bom cearense, ou baiano, não sei, ele pegou umas rapaduras e um bocado de farinha. E durante esses dias todinho, eu vou comer rapadura e farinha. Acho que é baiano, né? Aí, lá vai ele, lá no navio. E no navio tem muito restaurante, meu irmão. Esses cruzeiros, essas coisas, coisa boa. Coisa granfina, muita comida. E ele dava fome, um taco de rapadura. E ele acertava a farinha assim, ó. Sem errar. E ali ele comia água em cima, aí a farinha inchava, o bucho inchava, dava aquela sensação de barriga cheia, né? E vai, quando está chegando lá na Inglaterra, está pertinho da Inglaterra, um casalzinho de velho, olhando para ele assim, aproximou-se dele, o casalzinho de velho, falou assim: meu jovem, eu observo que você está sempre aí, né? E nunca participa com a gente do almoço, da janta, do café, das festas, tudo, essas comidas aí, lacarte, tudo, de todo jeito, churrascaria, peixe, tudo que há de bom. Você não participa de nada. Por que você fica assim separado e não participa de nada? Oh, meu senhor, eu só tinha o dinheiro da passagem. Eu não podia deixar de vir, eu queria tanto vir para a Inglaterra. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui rapadura e farinha, estou comendo esses dias tudo, agora não estamos chegando já. E as coisas vão melhorar um pouco, mas eu não tinha condição, né? Eu não tinha condição financeira de fazer isso. Aí o velhinho falou assim: ô meu jovem, você não sabia que a passagem dá direito de você comer tudo isso durante todos esses dias? Tudo é de graça? E com uma cara assim... E é? Mas agora acabou a viagem. Tem gente que crê em Jesus. Ele tem a passagem. Ele tem o passaporte. Ele tem a vida. Ele creu. Mas, irmão, é como se não tivesse crido. Ele não toca. Ele não tem experiência com o Senhor. Ele não vive. Nem a vida comum da igreja, o congregar, o partir do pão. Nada, 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 nada. É como se fosse uma fé morta, inoperante. Ah, meu Deus, meu Pai. A você que entendeu esta palavra de vida, de fé. A você que entendeu esta palavra, este crer. Quem crê foi batizado será salvo. Você que creu nessa fé, no seu coração. Eu te convido nesta noite a desfrutar desta fé. A viver esta fé. A tocar nesta fé. A experimentar esta fé, a reagir mediante disso que você ouviu nesta noite. Se Cristo falou ao teu coração, reaja.